está numa formação que está mais abaixo dela. Isso aqui é do período glacial, período da geleia. Tanto que vocês acham um pedaço de rocha, tudo quanto é coisa meio misturada. Assim, tá? Isso aqui é um arenito da formação Itararé. Tá? Esse arenito da formação Itararé, por esse período de conturbação, período glacial, período que é caracterizado por oscilações de energia, às vezes com geleira, às vezes sem. Então, vocês vão achar pedaço de bloco de basalto aí dentro, que a geleira empurrou, veio trazendo tudo que tinha pela frente. Já acha um pedaço de granito aí, também não vai ter, não assuste não, porque tem tudo aí dentro, certo? Que é um arraso por movimento das geleiras, tá certo? Então mistura uma coisa maluca aí. Bom, mas tem o arenito fino, meio, às vezes passando para siltito, também dentro dessa formação Itararé. Então tem uma certa heterogeneidade. A gente descreve um perfil aqui, a gente andar 200 metros lá, pode ser que é um pouquinho diferente. Então ele tem uma certa heterogeneidade, tá? Então o material de origem bem heterogêneo. No entanto, o que predomina? É um arenito fino. E aí, vocês perceberam, é uma areia meio sedosinha, que vai fazer a textura do horizonte B. Ele tem uma razoável quantidade de argila, mas você percebe uma aspereza fina, diferente da areia do Piramboia, que é um pouco mais grossa, que é mais fácil perceber e tal, né? Okay? Inclusive, isso leva a gente a erro. Então, normalmente, quando tem muita areia fina, a gente superestima o teor de argila. Por quê? Porque o impacto do material grosseiro na mão é menor, ela é muito fininha e tal. Normalmente a gente erra, fala que tem mais argila do que geralmente tem. Tá? Tem um erro aí. Mas esse solo com certeza tem, vocês falaram aí, a maioria 35, 40% de argila, ou B, né? Bem, bom, então na ordem que eu falei para vocês, ó pessoal, presta atenção, a gente separa as camadas, descreve a característica de cada uma e aí em função dessa característica a gente vai definir qual é o horizonte, certo? Então vocês fizeram isso e aí vocês veem, por exemplo, aqui entre o primeiro e a segunda camada, eu tenho um preto mais pronunciado, depois ele vai mudando, vai ficando meio cinzinho, até ficar bege em alguns lugares e em alguns lugares branco. Quando ele varia um pouco de cor mesmo, mas quando ele está úmido ele fica um pouquinho mais bege, quando ele está seco ele fica mais branco. Tá? Okay? Como a chuva molhou, e tem lugar que molhou, infiltrou um pouquinho mais, então tem uma certa oscilação. Isso aqui a gente põe como horizonte A, tá certo? Ah, mas aqui é mais pretinho do que aqui. Ah, eu posso até dividir aqui em A1 e A2, né? Alguém pode ter colocado A e AE, porque definiu isso aqui como E, né? Não, mas a gente põe como horizonte A, é muito estreitinho isso, e põe uma transição gradual, ou abrupta, clara, gradual, porque ele vai mudando. Aí a gente vê que a influência desse escuro na parte mais clara, porque é tudo muito pouco espesso, tá certo? Tá errado chamar de AE? Não, não tá errado, mas usualmente a gente deixa como A transição gradual, visualmente, tá? Se tivesse uma 15 centímetros de uma, 15, 20 do outro, aí a gente define o horizonte, porque tem uma expressão maior da espessura. Então vocês definiram aqui, e daí identificaram essa outra camada que é mais clara, né? E depois chegam aqui numa parte bem densa, né? Aqui no horizonte mais duro, mais denso, né? Então essa camada, tiraram a amostra e quebraram. Aí depende do jeito que a gente quebra, se ela tiver um pouquinho mais seca, ela fica um pouquinho mais coesa, sutilmente mais coesa. E aí forma vários tipos de agregados, pode ser com uma cara de bloco, uma cara de placa. Agora, o que interessa é o seguinte, quando eu pego isso aqui, ó, formou uns blocos, ou meio laminar, não sei o quê. Eu posso colocar isso, mas o fato é que a hora que eu der uma pancadinha nisso, o que vai definir? Que a estrutura, essa que eu falei, seja uma ou outra, bloco ou laminar, não sei o quê, ela é muito fraca e ela desfaz em grãos simples. Então, o que interessa é saber o seguinte,
se é bloco, ela não é, porque ela não fica daquele jeito. Ela não quebra em unidades, subunidades daquele mesmo formato. Então é uma estrutura falsa, sutil, né? O que manda é que é um monte de areia, sutilmente agregado, sutilmente coladinho, forma esses bloquinhos aí e tal, né? Então é uma estrutura em grão simples aqui, né? Bem descolorido. Descolorido por quê? Porque provavelmente em função, veja, aqui nessa, deixei mais arrumadinho aqui, vocês percebem o seguinte, ó, aqui está mais colorido e aqui está menos colorido, mais marrom, mais acinzentado. Por quê? Óbvio que a infiltração nessa areia é mais rápida e chega aqui, nesse maciço não poroso. Se vocês pegarem um torrão e pôr um pouco d'água, vocês vão ver que a água fica parada ali, demora para infiltrar, né? Certo? Então, isso faz com que a água fique parada aqui e há uma demolição, uma desagregação, a demolição da argila, aí desmonta em rios, aí lixivia devagarzinho. E o que vai sobrando aqui? Vai sobrando um esqueleto, que seria esse areia, que é um monte de areia, um grão de areia sobre o outro. Aí, sutilmente agregado, né? Então isso aqui é um maciço poroso que se desfaz em grão simples. Quase que a estrutura lá do nosso solo quartzarento, vamos dizer assim, esse pedacinho, né? Tá? Agora, posso ter posto bloco que se desfaz em grão simples? Tranquilo, não tem problema. Só que vai ser bloco fraco que se desfaz em grão simples, né? Certo? Aí, a hora que entra nessa camada aqui, ó, vocês percebem o seguinte, é até difícil tirar a amostra. Eu não consigo separar as unidades, eu tenho que ir desmontando. Às vezes eu acho uma trinca ali, agora eu consegui pegar um pedaço aqui. Então, esse maciço, esse é um material, eu vou quebrar para ver a estrutura. Ok, vamos ver. Veja que, na verdade, eu não estou fazendo umas pancadas que faz ele desmontar e mostrar a cara dele. Eu estou destruindo. Então, que jeito que será que eu vou dar a pancada para quebrar? Ficou parecendo bloco. Mas veja, qual é a validade desse bloco se na verdade eu que quebrei aqui? Se eu quebrasse em outro lugar, se eu tirasse uma lâmina, então perde um pouco o peso. O que nós temos aqui, ó? Veja que aqui tem uma trinca, ó. Por isso que eu consegui quebrar, senão eu não teria conseguido, né? Tem uma trinquinha, então eu soltei um pedaço e agora eu estou destruindo o maciço. Eu estou destruindo. Aí vai formar um bloco angular, mas até posso colocar assim, mas vocês têm que perceber o seguinte, é um maciço não poroso isso aqui. Então vocês têm aqui os dois extremos do maciço. Maciço poroso que se desfaz em grão simples, ou seja, drenagem praticamente livre. E um maciço não poroso. O que é esse maciço não poroso? É uma massa que não tem organização estrutural. Lembra que a gente pegar, esse solo, nós falamos 35, 40% de argila. O da aula da Areão tinha 70% de argila, o B textural. A gente pegava ele seco, que não tinha chovido assim, se batia, ele quebrava tudo em blocos angulares, um pouquinho de prismático, definido certinho sem soltar terra, ou seja, ele tem aquela unidade estrutural. Esse aqui não tem unidade estrutural nenhuma definida. É um maciço não poroso, como se fosse um tijolo emendado aqui, entenderam? Agora, posso estar errado, colocar, eu quebrei, ficou bloco, tudo bem. Só que preste atenção que ele não quebra repetidamente naquela mesma cara que se você pegasse um torrão, quebra. Pega o torrão, quebra. Sempre igual, quer dizer, ele está organizado. Aqui não, ele é débil. E exatamente pela essa debilidade estrutural, ele é um maciço não poroso. Isso aqui é um maciço poroso que se desfaz no grão simples. Ele tem uma debilidade estrutural por quê? Porque é um monte de areia amontoada. Esse daqui é um maciço não poroso. Por que ele é um maciço não poroso? Porque ele tem todas as frações granulométricas desorganizadamente unidas que não permite a água passar. Então ele é um maciço não poroso. E exatamente